Pois é, e falando em China e exportações brasileiras, de acordo com a Scott Consultoria, apesar do cenário ter melhorado para o pecuarista em setembro, com a arroba subindo cerca de 18% na Praça de São Paulo, por exemplo, a cotação da tonelada da carne exportada caiu 24,4%, sendo negociada em média a 4.500 dólares. Segundo a publicação, os chineses entenderam como funciona o mercado pecuário brasileiro e derrubaram as ofertas de compra. Apesar disso, a consultoria ressalta que no mercado físico a expectativa é positiva, pois normalmente no último trimestre o consumo melhora e a quantidade de bovinos é menor. E isso é o que está acontecendo nesse começo de outubro. Bom, e apesar da maior demanda pela carne bovina ser do nosso mercado interno, vimos que há um certo movimento por parte dos chineses e que isso impacta, os resultados das exportações, pressão ainda maior sobre demais proteínas, como a suína e a de frango. Vamos falar sobre esse assunto com Miguel Daoud, começando pelas exportações da carne suína, que vimos aí no giro de notícias, Daoud? O que está acontecendo? Explica para a gente. É uma crise financeira na China? A China está recolhendo um pouco as compras para diminuir o preço da carne brasileira? É a recuperação do rebanho chinês? Enfim, ou é um pouco de tudo isso, hein, Daoud? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Pois é, Petri, eu acho que é um pouco de tudo isso. Para que nós possamos entender o que está acontecendo com as proteínas animal neste momento, nós temos que voltar um pouquinho no tempo para entender esse momento, senão nós não vamos conseguir entender. Nós tivemos, no passado recente, a pandemia e tivemos a guerra da Ucrânia, que ainda permanece, Rússia e Ucrânia. Esses dois eventos acabaram fazendo com que os países preocupados com o desfecho dessa guerra comprassem mais alimentos para estocar. Então, quando você olha os gráficos de demanda, os gráficos de preço, você percebe claramente que isso tudo acabou elevando os preços. Então, hoje, vindo para esse momento, nós temos alguns cenários. Quais são os cenários? O crescimento da economia mundial não está pujante, a alta de juros vai continuar por muito tempo, a China entra num processo não de recessão, mas de arrumação da sua economia. Então, os preços que subiram muito nesses últimos tempos começam a cair, né? Aí a gente percebe claramente, no caso, por exemplo, da carne bovina, que nós tivemos, em setembro, uma queda na receita de 24%. O volume cresceu 6%. Então, não é uma questão de volume, é uma questão que está na receita. No ano, a gente percebe que o volume cresceu quase 0,5% e a receita caiu 23%. Então, vamos entender isso. O que acontece? Quando você tem, uma alta anterior muito grande, você acaba tirando essas expectativas de que o mundo poderia se tornar um outro momento, você começa a fazer os ajustes. Então, ninguém vai continuar pagando esses preços que foram contraídos ali naquele momento, que chegaram naquele momento, por uma questão que não tem nada a ver agora. Então, há uma tendência de queda. Então, quando você olha as principais commodities, com exceção do café, também a demanda e o preço vem caindo. Isso está acontecendo com a carne de frango, com a carne bovina, está acontecendo com a soja, está acontecendo com o milho, né? Isso tudo é um cenário que o produtor tem que entender. Não é uma questão, mas agora vai melhorar essa guerra, esse ato terrorista do Hamas lá no Israel, vai complicar. Não, não é assim. Não é assim. Então, eu vou resumir o meu comentário para que vocês possam entender claramente o que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento completamente diferente daquele que elevou o preço das commodities. Hoje há uma tendência de queda. Evidentemente, se você tem uma demanda e o seu comprador não quer pagar, os preços vão se ajustar. É o que mostra exatamente os números. Aumenta a demanda,
mas os preços caem, que é uma acomodação entre oferta e demanda. Agora, eu percebo claramente, Petri, que é difícil as pessoas entenderem este momento. Então, nós temos que entender esse momento para projetar o nosso futuro. Porque o Brasil vai continuar, né, sendo demandado por alimentos. Agora, a questão do preço teria que ter estratégias para que a gente possa não corroer totalmente os ganhos dos produtores e do pecuarista. É o que está acontecendo claramente, Pedro. Exatamente, Daudi. Eu sempre digo, mais importante do que o preço é a rentabilidade, né? Obrigado, viu, Daudi? Boa noite, até amanhã. Boa noite, Pedro. Boa noite a você, boa noite a todos. Valeu.